Esse GP de Miami de Fórmula 1 acabou sim deixando um gostinho de quero mais para a maioria dos torcedores aí da categoria. É claro que todo mundo já imaginava depois ali das últimas 10 voltas que Max Verstappen seria sim o vencedor desse GP. Mas ainda assim, apesar de muitos pensarem que não teriam grandes ultrapassagens, foi isso que aconteceu. Mas a equipe que mais gerou expectativas, principalmente com os treinos livres, foi a Mercedes, que de certa forma acabou decepcionando na corrida, mas também demonstrou certa força em ritmo de corrida em si. Enfim, o que está acontecendo com a Mercedes? Será que ela ainda tem chance nesse campeonato? O que realmente aconteceu entre Lewis Hamilton e George Russell? Pode haver uma mudança de hierarquia? Enfim, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o que aconteceu no GP de Miami de Fórmula 1 foi bem esquisito. É uma pista mais nova, com pouquíssimo grip, ou seja, pouca aderência no asfalto, por não ter recebido tantas corridas e além disso começou também a ter alguns tipos de problemas no asfalto em si, que era muito novo, teve que remendar em algumas partes e tudo mais. Mas além disso, além de ser uma pista de rua, também contava com longas retas, curvas de baixíssima velocidade e grandes condições de ultrapassagem também. Me parecia ser uma pista muito interessante e que inclusive me lembrou muitas corridas da principal categoria do automobilismo americano, a Fórmula Indy. Me lembrou demais algumas corridas de Indy, parecia muito em alguns momentos, mas eu curti demais pelo menos esse GP de Miami de Fórmula 1. É sim um dos melhores GPs, pelo menos na minha opinião, que aconteceu até agora nesse ano. Mas o mais importante aí para muita gente é como que a equipe dessas pessoas do coração, que talvez seja muita gente aí, é a equipe Mercedes. O que aconteceu com ela? Por que ela não venceu a corrida? Ela conseguiu liderar os treinos livres, mas no GP não fez nada, nem na qualificação. O que tem acontecido com a Mercedes? Eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes eu queria te convidar a já deixar o seu like aqui embaixo, o seu joinha. Isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. E além disso, se você ainda não for inscrito, considere se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do Hora do Piloto. Mas vamos parar de enrolação e vamos falar um pouco mais sobre as flechas de prata, a equipe alemã aí da Fórmula 1. A gente precisa contextualizar primeiramente para quem perdeu os treinos livres do que aconteceu exatamente com a Mercedes nessas duas sessões ali da corrida. No treino livre 1, George Russell foi capaz de ficar em segundo lugar. Já gerou certa esperança para quem realmente torce para a equipe alemã. Já no treino livre 2, ele fez a melhor volta daquela sessão. Ou seja, muita gente pensou que com as atualizações que a Mercedes trouxe para esse fim de semana, que foram principalmente uma asa dianteira nova, uma asa traseira nova e também algumas modificações ali na asa traseira, principalmente ligadas ao difusor ali do carro, do W13, muita gente pensou que já seriam capazes de disputar por vitórias nesse fim de semana. O grande problema aconteceu quando chegou o sábado, com o treino livre 3 e também a qualificação, que decepcionou muita gente. Mas no domingo me pareceu que a maioria dos torcedores ficou mais feliz do que triste com o resultado da equipe alemã, apesar de não ter sido o que eles esperavam na sexta-feira. É bem óbvio o motivo pelo qual o resultado de sábado foi um pouco mais decepcionante para quem torcia para a Mercedes. Foi um resultado bem razoável, vamos dizer assim. Lewis Hamilton conseguiu sim ali a sua sexta colocação, logo atrás do seu antigo companheiro de equipe, Valtteri Bottas. Mas o grande problema mesmo foi com George Russell, que nem mesmo conseguiu passar do Q2, ficando ali com a 12ª posição no grid de largada desse domingo específico. Muita gente já pensava que George Russell talvez estivesse pior do que Lewis Hamilton por conta desse resultado. E muitos já diziam que o carro de Russell estava realmente adulterado e que o de Lewis Hamilton estava melhor do que o de George Russell. Mas na verdade não parece que foi exatamente isso que aconteceu. Os dois pilotos me pareciam estar utilizando configurações diferentes nos seus W13, na intenção de solucionar esse problema tão antigo que é o porpoising e que vem assombrando a Mercedes desde o início desse ano. E Toto Wolff tem falado sobre isso nas últimas entrevistas que ele vem dando aí. Na verdade, ele disse basicamente que os engenheiros estão tentando trabalhar para entender quais são os principais problemas com esse carro da Mercedes específico.
e eles precisam principalmente testar novas soluções para ver o que realmente faz ou não faz diferença nesse carro da equipe alemã. Ou seja, é bem comum que George Russell e Lewis Hamilton utilizem aí configurações diferentes em seus carros na intenção de conseguirem um ritmo diferente de qualificação ou de corrida e entenderem qual que é a situação que o carro lida melhor dentro da pista. Dessa forma, é mais fácil conseguir resultados mais rápidos no decorrer desse ano de 2022. E na verdade, o principal problema começou a acontecer quando as equipes iniciaram o rebaixamento, entre aspas, aí dos carros. Deixa eu explicar um pouco melhor. Como a pista de Miami era uma pista completamente nova para todas as equipes da Fórmula 1, eles já começaram a treinar no treino livre 1 com um carro um pouco mais alto. A intenção de deixar o carro um pouquinho mais alto é justamente para que eles não errassem com relação ao porpoising. Apesar de muitas pessoas ali, o pessoal da mídia e todo mundo falar que a pista era mais lisa, nunca se sabe. Eles não imaginavam quais eram os principais problemas ali da pista. Ou seja, é mais fácil fazer o treino livre 1 com um carro um pouco mais alto e ter certeza que o porpoising não vai assombrar a equipe do que fazer já com o carro no talo e sentir o carro batendo muito no chão. E foi exatamente isso que todas as equipes fizeram. E nessas condições, a Mercedes era assim uma das mais velozes. E na verdade, no treino livre 2, mesmo depois de abaixar um pouquinho mais o carro e já começar a sentir um pouco mais esse fenômeno, ela foi a mais veloz do grid da Fórmula 1. O grande problema começou a acontecer no treino livre 3, quando George Russell e Lewis Hamilton aparentemente abaixaram seus carros o máximo que eles podiam e voltaram a sentir esse fenômeno aerodinâmico que a Mercedes vem sofrendo tanto nesse ano. Na qualificação, Russell sofreu muito com isso. Aparentemente, o carro estava mais pesado do que no treino livre 2, e com isso, e parecendo que também estava mais baixo do que o carro de Lewis Hamilton, ele sofreu muito com o porpoising, principalmente em curvas de alta velocidade. Ou seja, como o porpoising diminui drasticamente a aderência do carro e instantaneamente, em curvas de alta, George Russell praticamente perdia o controle do seu bólido do nada e dessa forma não conseguiu fazer a volta rápida que poderia colocá-lo entre ali os 10 primeiros no Q2 e dessa forma ele tivesse a oportunidade de tentar ali a última parte, ali, a última sessão do treino classificatório. Enquanto isso, Lewis Hamilton parecia estar lidando com o ajuste aerodinâmico do seu carro que deixava ele um pouquinho mais alto do que o de George Russell. Me parecia que Hamilton, de certa forma, tinha uma certa vantagem nesse sentido, o que não deixou que o seu W13 perdesse pressão aerodinâmica no meio da curva e dessa forma ele teve a oportunidade de fazer voltas melhores do que a de George Russell na qualificação em si. Mas vamos deixar um adendo por aqui. Na verdade, no treino livre 2 e treino livre 1, a gente pôde perceber uma Mercedes fortíssima, enquanto todos os carros do grid estavam mais altos e ela não tinha de lidar com o porpoising. Ou seja, me parece que o que Toto Wolff fala tanto em entrevistas, dizendo justamente que o porpoising é o calcanhar de Aquiles da Mercedes e que se ele acabasse nesse momento, ela estaria com capacidade de disputar a liderança, me parece que isso é verdade sim, pelo menos pelo que nós pudemos perceber no treino livre 2 e treino livre 3, já que ela não sofria com esse fenômeno aerodinâmico e conseguiu ser mais veloz do que praticamente todas as equipes do grid da Fórmula 1. Mas terminando esse adendo e entendendo que quando eles solucionarem esse problema, eles podem retornar à briga pela liderança do campeonato, vamos continuar falando sobre o que aconteceu na corrida e o motivo pelo qual George Russell teve um salto de desempenho e também Lewis Hamilton conseguiu melhorar. Não é à toa que terminaram ali como a terceira força do grid da Fórmula 1, mesmo depois de George Russell largar da 12ª posição. Vamos começar falando de Hamilton. Ele perdeu 2 posições logo na largada e depois ficou atrás de Valtteri Bottas praticamente a corrida toda, para não falar que ele ficou durante toda a corrida atrás de Valtteri Bottas. Aparentemente o que acontece é o seguinte, apesar dos carros da Mercedes com toda certeza, sem sombra de dúvida, terem melhorado com relação ao porpoising, eles ainda sofrem muito com isso. E no início da corrida, principalmente, é o momento que eles mais sofrem com esse fenômeno aerodinâmico. Não apenas Hamilton, quanto também George Russell. Na verdade, eu poderia arriscar
que George Russell, inclusive, estaria sofrendo mais do que Hamilton nessas condições no início da corrida do que o próprio companheiro de equipe dele, o veterano da Mercedes. Mas eu já explico o motivo. O que acontece é basicamente o seguinte: quanto mais pesado o carro, maior é a tendência do assoalho dele encostar no chão. E dessa forma, aumentando um pouco mais essa tendência desse assoalho encostar no chão, também aumenta-se a tendência de porpoising. E aparentemente os dois carros da Mercedes, apesar de terem recebido essas atualizações na asa dianteira e asa traseira, e naquela parte ali do difusor, ainda sofrem com esse problema. Ou seja, um carro mais pesado gera mais desvantagem ainda para George Russell e Lewis Hamilton. Mas o que acontece no decorrer da corrida? O combustível passa a ser queimado e deixando ali o carro um pouco mais leve. E assim eles começam a ter um carro muito mais pilotável do que antes. Não é à toa que nós pudemos perceber que do meio para o final da corrida, Hamilton começou a ter oportunidades de se aproximar um pouco mais de Valtteri Bottas, até chegar num ponto ali no finalzinho que ele teve condições de ultrapassar o piloto finlandês. Mas por que George Russell foi o grande privilegiado nessa questão de diminuição do peso? É claro que é importante a gente ressaltar que existe essa questão ali dele ter tido certa sorte por conta do safety car e dessa forma ter tido a condição de trocar seus pneus e não perder tantas posições. E assim, mesmo largando da 12ª colocação, conseguiu chegar em quinto mais uma vez nesse ano. E isso com toda certeza teve a ver sim com uma certa sorte do novato da Mercedes. Mas tirando essa questão de sorte, também tem como explicar o motivo pelo qual o ritmo de corrida dele estava muito melhor no finalzinho da corrida. Inclusive não é à toa que mesmo de pneus duros e depois de mais de 40 voltas no GP, ele continuava tendo um ritmo de corrida compatível com os pilotos que estavam próximos dele, mesmo depois de não fazer nenhuma parada até aquele momento. Ou seja, tem caroço nesse angu de certa forma. Na verdade, me parece que George Russell utilizou sim uma certa configuração que deixava um carro um pouco mais baixo do que o de Lewis Hamilton. Isso parece sim ser uma desvantagem até esse momento. Mas quando o carro está mais leve, a tendência é que ele se torne um pouco mais equilibrado do que o do veterano da Mercedes. Consequentemente, mesmo com pneus muito mais desgastados, mais usados, George Russell teve condições de ter ritmos melhores de corrida do que o de Lewis Hamilton no final da prova. E dessa forma, teve a oportunidade de levar os pneus para tão longe e assim aproveitar também a possibilidade da troca de pneus ali em regime de safety car, e que deu tão certo aí para a corrida. Enquanto isso, Lewis Hamilton, apesar de ter conseguido aproveitar essa vantagem ali do seu carro, ele não conseguiu aproveitar como seu companheiro de equipe e dessa forma perdeu muito desempenho no finalzinho da corrida comparado a George Russell. Eu me arrisco inclusive a dizer que é bem provável que mesmo que os dois estivessem com pneus com a mesma idade, era bem provável que George Russell também conseguisse ultrapassar Lewis Hamilton por conta dessa vantagem estratégica da Mercedes nessas condições específicas. Ou seja, o que a gente pode resumir desse vídeo? Em primeiro lugar, se a Mercedes terminar com o fenômeno de porpoising, deixá-lo ali, anulá-lo do seu carro, a tendência é que ela dispute sim a liderança. Pelo menos é isso que nós podemos ver no decorrer desse final de semana. Em segundo lugar, me parece que George Russell, apesar de ter tido sorte, se ele conseguisse o mesmo jogo de pneus que Lewis Hamilton na reta final da corrida, eu acredito que ainda assim ele conseguiria passar seu companheiro de equipe. E em terceiro lugar, a hierarquia muda ali dentro da equipe com essa disputa ali entre os dois pilotos? Olha, eu diria que não muda. George Russell considera sim Lewis Hamilton como líder em si dentro da equipe, mas com toda certeza ele já se mostrou, se posicionou como eu esperava e até mesmo o Nico Rosberg também esperava, como ele disse em uma entrevista no início dessa semana. Ele se posicionou e demonstrou que é capaz sim de superar seu companheiro de equipe. Mas enfim, qual que é a sua opinião sobre isso? Comenta aqui embaixo a sua opinião, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto, se George Russell já é primeiro piloto ou não. Comenta aqui que eu quero saber. Além disso, se você gostou desse vídeo, curtiu a forma como eu trouxe essas informações, não esqueça, já deixa o seu like aqui embaixo, seu gostei, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Você não tem noção do quanto isso ajuda. Além disso, se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo, já deixa a sua inscrição aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações
para não perder nenhum vídeo novo aqui do Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!